Meus amigos, mais uma vez estamos falando da verdade de Deus, ou seja, de Sua palavra, que está escrito na Bíblia Sagrada. E estamos tentando levar até você a mais simples e pura verdade, sem tirar nem botar uma só palavra, nem distorcer as palavras de Deus, como fazem os falsos pastores. Leem um versículo na Bíblia e rodeiam e empilham palavras de seu próprio entendimento, ou seja, com sabedoria desta terra, o qual o comandante é o diabo. Acrescentam acontecimentos ou causos, ou seja, histórias que aconteceu com pessoas nesta terra, e colocam em suas pregações para enganar o povo sofrido e sem entendimento da palavra de Deus. Meus amigos, o mundo está totalmente igual ao mundo antigo, quando Deus destruiu os homens da face da terra. Meus amigos, o mundo antigo estava em uma corrupção geral. Então Deus colocou o dilúvio para destruir os homens de sobre a face da terra, como está escrito em suas palavras. Gênesis capítulo 6, versículo 7, que diz: E disse o Senhor: destruirei o homem de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, meus amigos, o mundo em nosso tempo está igual à corrupção. É quase que geral, segundo Timóteo, versículo 2, que diz: as pessoas são amantes de si mesmas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, você viu, amigo? Tudo isso tem em nosso tempo do fim. Então, se você quer buscar a verdade de Deus e de seu Filho Jesus, busque-o. Persista, procure, confira, peça a Deus, porque Ele te dará entendimento. Meus amigos, não deem ouvidos a palavras vãs desses falsos pastores, porque eles são contradizentes das palavras de Deus. Porque, como está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 11, que diz: aos quais convém tapar a boca de homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, ou seja, por dinheiro, com a desculpa de propagar o Evangelho, e afirmam que o povo que deve ajudar a propagar o Evangelho de Deus. Versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, meus amigos, estes falsos pastores são os anticristo, como está escrito na Bíblia Sagrada.
Ou melhor, você quer saber quem é o anticristo que a Bíblia se refere? Então vamos perguntar para o nosso Senhor Jesus. Meus amigos, o primeiro anticristo é o diabo, ou seja, Satanás. Veja o que diz em Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Veja o que diz a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus afirma: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, vocês viram, meus amigos, o diabo é o primeiro anticristo. Veja no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Então, meus amigos, ele é o contrário de todas as coisas que Deus criou, principalmente de sua palavra. E ele comanda este mundo. Ele é o anticristo, que quer dizer ao contrário. Então, ele é o comandante deste mundo. Ele usa todos os pastores deste mundo para contrariar as suas palavras. Ou seja, os anticristos, porque qualquer assunto ou verdade que você contrariar da Bíblia Sagrada, você é um anticristo, ou seja, o contrário. Como está escrito na Bíblia Sagrada, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o anticristo é o diabo, que comanda este mundo. E se ele comanda este mundo, também tem os seus comandados, que são os falsos pastores, e que também são os anticristos em todo o mundo, que contrariam as palavras de Deus e de seu Filho Jesus. Veja o que diz em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Veja, amigo, o que a palavra de Deus afirma. Alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Mas veja o que diz em 2 Timóteo capítulo 13, versículo 13. Veja o que diz. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando-se e sendo enganados. Então, meus amigos, vocês viram quem são os anticristos. Ou seja, é o diabo e os falsos pastores, porque sempre estão discordando das coisas de Deus ou de suas palavras.
e também todo aquele que acredita em suas mentiras, em suas falsidades, ou seja, em suas contrariedades. Meu amigo, todo aquele que contraria as palavras de Deus e de seu Filho Jesus, ou qualquer coisa que saiu ou sai do grande e poderoso Deus e de seu Filho Jesus, eles são os anticristos, porque negam a Jesus Cristo e a Deus o Pai Todo-Poderoso, como está escrito na Bíblia Sagrada, em 1 João, capítulo 2, versículo 22. Veja, amigo, o que diz: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, meu amigo, você viu, ou seja, ou já sabe quem é o anticristo? Então, amigo, todas as pessoas ou pastores que contrariam as palavras de Deus, você já sabe que são os anticristos. Então, meus amigos, você sabe quem contraria as palavras de Deus. Isso não precisa nem falar. Todos sabem. É os falsos pastores, pois eles que pregam a palavra de Deus, e seus seguidores, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Bom, agradecemos em nome de Deus e de seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.